Nós já estamos praticamente no mês de agosto. E a prova da ETEC do final do ano geralmente é em dezembro. O que significa que se você quer passar nessa prova, se você quer conquistar uma vaga, se isso é o teu sonho, e você não começou a estudar até agora, você chegou ao momento em que não pode mais procrastinar, não pode mais empurrar com a barriga, se você realmente quer uma vaga. E por isso, na aula de hoje, eu vim te explicar como é o cronograma que você deve seguir daqui para frente. O cronograma perfeito para você conseguir estudar para o vestibulinho ETEC. Então, se você não me conhece ainda, eu sou a Lilian, sou especialista no vestibulinho ETEC. Já ajudei milhares de alunos meus da plataforma ETEC Power a serem aprovados na ETEC partindo do absoluto zero. E aqui no canal eu faço alguns conteúdos gratuitos para ajudar quem ainda não tem a chance de se tornar meu aluno. Então, boas-vindas a esse conteúdo aqui. Se você estava perdida até esse momento e enfim me encontrou, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Porque se inscrevendo é a única garantia que você tem de conseguir me encontrar de novo aqui no YouTube, a única garantia que você tem de conseguir assistir ao meu próximo vídeo. Certo? E além disso, já pega aí um papel, uma caneta, um lápis, o que você quiser para fazer anotações. E digo mais, se você está começando o seu estudo agora para o vestibulinho ETEC, eu recomendo que você tenha um caderno e que nesse caderno você anote não somente conteúdo de matéria mesmo, mas também de estratégia de estudo, de metodologia, de data de prova, tudo isso que eu falo aqui no canal. Ok? Porque é assim que você consegue a sua aprovação. Se você perde uma data, você perde a sua chance. Se você perde uma coisinha de estratégia, você perde a sua chance. Então, de preferência, providencie um caderno quanto antes para isso. Se você não tiver no momento, use o papel que você encontrar, até mesmo o bloco de notas do celular. Faça o que você pode com o que você tem. Mas assim que possível, providencie um caderno, ainda que seja um caderno velho, as últimas folhas restantes, para você ter isso organizado no seu estudo. Ok? E vamos lá, então, começar com algo básico aqui, antes de te falar sobre esse cronograma ideal. Entenda que estudar não é opcional. Mesmo se você for um ótimo aluno na sua escola do ensino fundamental e você quer entrar no ensino médio da ETEC, estudar não é opcional, é obrigatório. Mesmo que você tenha sido muito bom no ensino médio e quer uma vaga no técnico, estudar não é opcional, é obrigatório. Mesmo que você lembre tudo da escola, estudar não é opcional, é obrigatório. É literalmente algo que tem que ser feito. Muito provavelmente você não tem vontade de fazer 70% das coisas que você precisa. Mas a grande questão é que a vida dos seus sonhos, aquilo que você quer conquistar, depende diretamente dessas coisas que você não quer fazer. E eu sei que é chato pra caramba ouvir isso. Porque o que você realmente quer é ficar jogando videogame, é ficar de madrugada no TikTok, é ficar de tardezinha vendo 8 episódios da mesma série, comendo salgadinho com refrigerante. É ficar conversando no WhatsApp, é beijar o namorado ou a namorada, é sair com os amigos, é ir em festinha. E ok, você pode ir em festinha, você pode namorar, você pode ver série com moderação, né? Porque, pelo amor de Deus, 8 episódios num dia é demais. Você pode se divertir à vontade, mas entenda que você tem que fazer as coisas que vão te levar ao patamar que você quer chegar. Porque se você não fizer essas coisas, você vai ser um fracasso. Então, claro que existem pessoas que são muito boas na escola e elas vão ter sim um pouco mais de facilidade, mas ainda assim é necessário estudar, certo? Essas coisas que você tem preguiça de fazer, como estudar, escovar os dentes, revisar um conteúdo, trabalhar, se você é alguém que já trabalha, são as coisas que vão te dar resultado. Period. Não tem como fugir disso. Ponto final. Ok? Então é necessário estudar. Ponto. Sem discussão. E se você é alguém que não é excelente na escola, ou se você estuda numa escola fraca, a sua dedicação tem que ser maior ainda. Então não confie em pessoas que falam: ah, porque eu fiz tal prova sem estudar. Eu também falava isso para me exibir, gente. Todo mundo fala isso para se exibir. Ou então a pessoa realmente teve uma base muito forte de uma escola muito boa no ensino fundamental dela, e aí ela realmente não precisou estudar especificamente para a prova, porque ela já estudava todos os dias para a escola. O que também já aconteceu comigo quando eu consegui uma vaga numa escola boa no meu ensino médio. Mas no fundamental, eu amava dizer que eu não tinha estudado. Para quê? Para me exibir. E todo mundo, quando fala que não estudou, tenha a plena certeza que a pessoa fez isso. Ela vai negar, vai dizer que não. Só que ela estudou sim. Porque é parte do processo. Period. Ponto final. Não tem como fugir disso. Tudo bem? Então, partindo disso, você vai analisar a tua rotina e vai encontrar lacunas, encontrar períodos, espaços vazios, pelo menos em 3 dias da semana,
para você estudar, certo? E veja bem, isso se você é alguém que não tem grandes dificuldades nos estudos e que vai começar o teu estudo para a ETEC já no primeiro dia de agosto. Porque se você deixar para depois, se você acabar se enrolando e só conseguir começar a estudar lá em meados de setembro, você vai ter que estudar 5 dias por semana, ponto final. Ok? Tô sendo boazinha contigo. Se você começar de agora, você consegue estudar 3 vezes por semana. Olha que moleza, olha que tranquilo, olha que gostosinho. É bom, né? Muito mais fácil do que ter que estudar 5 dias na semana. E sim, se você é uma pessoa que tem mais dificuldade, mesmo começando agora, você vai ter que dedicar pelo menos aí 4 a 5 dias na semana para os seus estudos, tá bom? A regra é clara. Quem começa antes tem o privilégio do tempo, ou seja, a vantagem de poder espaçar mais os estudos na rotina, né? Isso porque existem os assuntos que você vai ter que estudar e para dar conta deles, você precisa se concentrar neles e fazer o estudo ativo. Além disso, o nosso cérebro tem conexões neurais. Nós temos milhões de neurônios e eles vão fazer trilhões de conexões neurais com tudo que a gente vê na nossa rotina. Com a comida que você comeu, com a pessoa que você beijou, com a música que você ouviu, com literalmente tudo. Cada videozinho de 15 segundos que você vê no TikTok gera conexões neurais. Então, para o teu estudo ter ali conexões neurais que vão se destacar, que vão ter relevância, você precisa estudar pelo menos 3 vezes na semana. Senão, não vai adiantar de quase nada. Vai ser muito perto de não ter estudado, na verdade, tá bom? Então, pelo menos 3 vezes na semana. A pessoa que se torna fluente em inglês não é a pessoa que vai para aula de inglês 2 vezes na semana, faz as liçõezinhas e pronto, e acabou. É a pessoa que every day tem contato com o inglês. É a pessoa que todo santo dia se dedica a estudar um pouco. E eu falo isso porque eu conheci pessoas fluentes. Eu tinha uma amiga do ensino médio que era fluente em inglês. Quando eu a conheci, ela já era fluente, só que ela já via séries em inglês, isso numa época que não era tão comum. Ela já via os filmes em inglês, ela praticamente ouvia música internacional todo dia. Ela fazia aula de inglês. As aulas eram pelo menos, acho que 2 vezes por semana. E nos dias que ela não tinha aula de inglês, ela estudava inglês em casa. E assim ela ficou fluente. Certo? Eu a conheci quando ela tinha já uns 15 anos. Ela era fluente desde os 14 anos, dessa forma. Então, no seu estudo, você precisa ter esses pontos de contato. Pelo menos 3 pontos de contato na semana. Isso acelera muito o seu aprendizado. E se você puder 5 vezes na semana, melhor ainda, tá bom? Mas se você não tem tanto tempo assim, 3 vezes na semana. Se você deixar para estudar em cima da hora da prova, faltando menos tempo, cerca de 2 meses para a prova, você não vai conseguir estudar todos os assuntos e fazer o estudo ativo para realmente aprendê-los com 3 dias na semana. É por isso que eu falo que, se você deixar mais para frente o seu estudo, se você não começar agora, você não vai ter a opção de estudar 3 vezes na semana. Vai ter que ser 5 vezes na semana mesmo. Porque logo no começo você vai ter os tópicos basais, depois os tópicos que vão ser médios, né? E esses assuntos exigem que você se dedique e se concentre neles. Então não adianta nada você colocar 5 assuntos no dia. Sabe por que na escola você tem aula de 5 matérias no dia e na semana seguinte esqueceu tudo? Justamente porque você não se concentrou naqueles assuntos, você passou por eles. A pessoa que chega em casa e estuda de verdade os assuntos da semana, ela aprende. Agora, a pessoa que só na escola tem aquela aula, aí em casa faz a lição, que não é mais que obrigação, né? Essa pessoa não aprende, ela só decora e esquece depois. Tá bom? Então você precisa dedicar um pouquinho de tempo a esses conteúdos e por isso que eu te falo. 3 vezes na semana, pelo menos. Se você tiver mais dificuldades ou estiver mais perto da prova, me vendo aqui no futuro, 5 vezes na semana. Beleza? E se você me disser que não tem tempo, eu quero que você reflita aí rapidinho aqui junto comigo. Quanto tempo por dia você passa na For You page do TikTok? Não importa quanto tempo seja, você vai reduzir pela metade. Lia, mas é só meia hora. Reduz pela metade, cara. Você não tem tempo para estudar, então fique só 15 minutos no TikTok e você vai ter 15 minutos livres. Olha que mágica. A mesma coisa, quanto tempo você passa vendo fofoca, celebridade, notícia de famosos que ficaram com não sei quem, e o evento X, Y, Z que aconteceu com algum famoso, alguma coisa que aconteceu com alguém? Quanto tempo você passa fazendo isso? Não sei, reduz pela metade. O mesmo com o tempo que você passa lá conversando no WhatsApp, reduz pela metade. O tempo que você passa vendo novela na TV, reduz pela metade. Lilia, mas eu só vejo 2 novelas, vejo só uma. Ponto. Se você está dizendo que não tem tempo para estudar, é porque as suas 24 horas do dia já estão preenchidas. Todo ser humano tem as mesmas 24 horas no dia, certo?
As pessoas que falam que não tem tempo estão usando as 24 horas do dia dela de uma forma que não é congruente com o que elas querem. Porque se você quer, por exemplo, emagrecer, ou ganhar massa muscular, ou qualquer outra coisa que se faça numa academia, você encontra tempo para academia. Você para de ver novela e começa a ir para academia. Você para de ficar o dia inteiro no WhatsApp e começa a fazer a caminhada. Você consegue fazer isso. Então, a mesma coisa no seu estudo, tá? É burrice você querer passar numa prova e falar assim, eu não tenho tempo para estudar para a prova, mas tenho para o TikTok, para o Instagram, para o WhatsApp, para a novela, para não sei o quê, para o videogame, para tudo. Então, você não quer passar na prova, anjo. E assim, eu não quero te magoar, não, tá? Eu também já cometi essa burrice de achar que eu não tinha tempo, quando na verdade eu estava agindo de forma imatura, irresponsável e burra, usando meu tempo do jeito errado. Então, se você acha que não tem tempo, encontra tempo. Reduz as inutilidades na sua rotina que você vai encontrar tempo. Eu te garanto. Eu te garanto. Ai, Lilian, e quem tem 3 filhos e não sei o quê? Ninguém te obrigou a ter 3 filhos. Começa aí. Ninguém te obrigou a nada nessa vida. Então, encontra o tempo que é possível para você. Não estou falando de tirar 3 horas por dia para estudar. Estou falando de achar meia hora para estudar, cara. Então, você tem 3 filhos. Você trabalha fora. Você faz mais alguma coisa. Você arruma casa. Lilian, eu realmente não tenho tempo. Ok, então a solução para você é sacrificar um pouquinho do seu tempo de sono, acordar 15 minutos mais cedo e dormir 15 minutos mais tarde, para que você consiga conquistar esse objetivo que você tem agora, que é passar na prova da ETEC, né? Se é que é o seu objetivo de verdade. Quando algo é uma meta para a gente faz qualquer coisa que esteja dentro da lei e dos nossos valores para realizar essa meta. Se você não está fazendo qualquer coisa que esteja dentro da lei e dos seus valores, você não tem uma meta. Você não quer nada, tá? Então entenda isso de uma vez por todas. Se você tem uma meta, você vai fazer o que for possível. Você vai dar um jeito. Você não vai ficar de desculpinha, não. Então, encontra os momentos de estudos. Não tô te pedindo 1 hora, não tô te pedindo nem 40 minutos. Meia hora, velho. Separa meia hora para você estudar. É isso. Até porque, meu amor, se você quer entrar na ETEC, você vai precisar de bem mais que meia hora quando você estiver na ETEC. Porque você vai ter aula todo dia. Você vai ter trabalho toda semana. Prova todo mês, praticamente. Tá, não todo mês, mas todo bimestre. Então, assim, se você não consegue meia hora hoje, reflita se você realmente quer entrar na ETEC, viu? Porque não é um morango, não. Entrar na ETEC não é um bombom, já te adianto. Se você quer ter grandes coisas, você precisa assumir grandes responsabilidades. E vamos lá então, separou o teu momento de estudos na semana? Perfeito, parabéns, arrasou. Não importa se é segunda-feira, se é quarta e sexta, ou se vai ser terça, quinta e sábado, ou se vai ser sexta, sábado e domingo, não importa, não importa, não importa. Encontrou pelo menos 3 momentos na semana? Parabéns. Vamos lá. Existem 7 matérias que você deve saber para a prova tradicional da ETEC. Lilian, o que é a prova tradicional da ETEC? É a prova para entrar no ensino médio, é a prova para entrar no curso técnico, é a prova para entrar no médio com o técnico, é a prova para entrar no técnico EAD, é a prova para entrar no técnico semipresencial. Essa prova. A prova que não é a tradicional da ETEC é a prova de especialização, que é para quem já é formado no curso técnico e quer se especializar, né, no curso técnico, e a prova de VR, vagas remanescentes, tá bom? Essas provas não são as tradicionais. Agora, a do médio com técnico e a do técnico, para entrar desde o início de um curso técnico, é a prova tradicional. Ela vai cobrar para você português, anota isso, anota. Português, matemática, história, geografia, biologia, química, física. Vou repetir: português, matemática, história, geografia, biologia, química, física. Vou repetir a terceira vez porque talvez você não tenha conseguido pegar todas. Mais devagar agora. Português, matemática, história, geografia, biologia, química, física. Agora foi, né? Anotou aí? Anotou mesmo? Então a gente pode prosseguir. Por que é importante que você anote? Porque se você não anotar, você não vai tomar consciência disso. E vai pensar assim: eu vou estudar só química, vou estudar só português. E vai quebrar a cara. Então é importante que você tenha consciência do que a prova te cobra, sabe? Se você não tiver nem essa consciência, meu amor, como é que você quer passar na prova? É tipo assim, quero correr 5 quilômetros. Não sei o que são 5 quilômetros. Não sei até onde são 5 quilômetros. Não sei quanto tempo eu levo para correr 5 quilômetros. Vou conseguir? Óbvio que não. Tem que ter um conhecimento sobre o que você vai fazer. Ou então, por exemplo, vou viajar para Londres. Sei como é o clima em Londres? Não sei.
Sei como são as estações do ano lá? Nossa, não sei. Sei qual a moeda que usam lá? Não sei. Sei qual o idioma que falam lá? Não sei nem isso. Então, por que diabos você quer ir para um lugar que você não sabe nada sobre ele? A mesma coisa a prova. Tem que saber o que essa prova vai cobrar de você. Isso é um primeiro passo, tá bom? E deixa eu te contar um segredo. Tem muita gente do nono ano que fala assim: ai, Lilia, mas eu não tive química, física e biologia na escola. E daí? A prova vai cobrar do mesmo jeito. Então, eu vou explicar, tá? Não é que a prova seja maldosa. O que acontece é o seguinte: as questões do vestibulinho abordam essas matérias. Teoricamente, todo mundo que terminou o ensino fundamental tem que ter passado pelos conceitos de química, física, biologia na escola. Esses conceitos, algumas escolas vão dividir dentro da matéria de ciências. Só que eu, no meu ensino fundamental, na minha escolinha pública da periferia onde eu morava, não tive essas matérias. E assim, que pena pra mim, né? Se você também não teve, que pena pra você. Você vai ter que estudar do mesmo jeito. Prova de bolsa, vestibulinho, essas provas sempre cobram essas matérias. Não importa se você teve ou não. Em tese você teve, então eles vão cobrar. Ponto. Não importa se assim como eu, você era de um bairro ruinzinho, de uma escola ruinzinha. Que dó. Mas paciência, corre atrás do prejuízo. Então, tem gente que nunca viu essas matérias, reconheço que é realmente muito triste. Eu cheguei ao meu ensino médio sem ter aprendido isso na escola. Eu, assim, ficava com aquela defasagem e tive que correr atrás do prejuízo. Você também tem que correr atrás do prejuízo. E, ó, conselho de amiga, viu? Corra atrás do prejuízo agora, que é mais fácil agora, no seu preparo para a ETEC, porque assim você consegue passar na ETEC, entrar na ETEC e aprender isso, do que você não passar na ETEC, ir para uma escola ruinzinha e aí nunca aprender isso e no vestibular precisar disso. Ou na sua vida profissional depois. Aí é tenso, né? Conheço gente que passou por isso. Ou pior ainda, né? Não é pior ainda, mas também é ruim. Aquela pessoa que passa na ETEC ali, sabe, raspando, né? Tipo, tira uma nota mais ou menos ali, mas até conseguiu entrar, porque gabaritou português, gabaritou matemática, gabaritou história, foi bem ali em geografia, errou tudo de biologia, química e física. Ela até conseguiu passar. Gente, ó, já fiz um vídeo falando sobre quantas questões precisam, e o foco é sempre o máximo possível, tá bom? Então, se você até conseguir passar, mas sem saber isso, você quebra muito a cara na ETEC, se você for pro ensino médio. Então, estude essas matérias. Confia no que eu tô te dizendo. Estude isso em casa. Assim como você conseguiu aprender em casa a usar o seu Instagram, o seu WhatsApp, TikTok, por que esse lindo cérebro que você tem não aprenderia biologia, química e física? Ele aprende. Te garanto que ele aprende, tá? Só que é melhor você aprender agora, se preparando para o vestibulinho, para você ir bem no vestibulinho, conseguir entrar na ETEC, do que você não aprender agora e talvez entrar na ETEC pela sorte e se ferrar na ETEC, ou você não entrar na ETEC, ir para uma escola fácil, molezinha, porque assim, é muito fácil, né, ser um bom aluno numa escola ruim, numa escola fraca. Só que a sua vida profissional futuramente, tua faculdade, teu trabalho vão te exigir muito mais do que a tua escola fraca. E aí você quebra a cara e quebra a cara feio, tá? Então estude agora essas matérias mesmo se você não teve antes. Eu te entendo por não ter tido antes, tenho empatia por você, mas você não é um coitadinho, assim como eu também não fui, tá bom? E sendo assim, então, você tem 7 matérias. Você vai distribuir ao longo dos dias. E aí você pensa, Lilian, eu tenho 3 dias na semana para estudar, o que que eu faço? É o seguinte, quando a gente tem antecedência para a prova da ETEC, a gente pode estudar um tópico por dia. Que delícia, cara, fica fácil, né? Ou então, aquela matéria que é mais tranquila para você, você coloca junto com outra que também é tranquila, e aí você vai ver um dia da semana, por exemplo, 2 tópicos, e na outra semana, outro dia, na verdade, um tópico, no outro, um tópico. E como a gente faz então com as matérias que não foram colocadas esses dias? Rodízio tipo de pizza. Só que nesse caso de matérias. Então, por exemplo, tem biologia, química, física, história, geografia, português, matemática. Essa semana, vamos supor que você estuda na segunda-feira português e história. Daí na quarta-feira você estudou química. Na sexta, biologia. Na próxima semana você vê geografia, matemática, entendeu? Você vê as matérias que você não estudou naquela semana. Aí na outra semana você volta para biologia, para química, português, história. Então, quando você tem que fazer esse rodízio, você faz assim, uma semana você vê umas matérias, na outra semana outras matérias. Na outra volta, e assim por diante. Você não pode ficar, por exemplo, um mês inteiro só matemática, ou então uma semana inteira só matemática, a outra só português, a outra só na história, porque desse jeito você atrasa o seu estudo. Você precisa mesclar as matérias na sua semana, tá? E se você vai estudar 3 dias por semana, você naturalmente vai ter que fazer esse rodízio, tá bom? Agora, se você estuda 5 dias por semana, você pode sim colocar aquelas mais fáceis para você, mais tranquilas. Isso se você realmente não tem dificuldade de aprendizagem, né?
2 por dia, tá bom? E você vai conseguir passar pelas 7 durante a semana. Beleza? Lembrando, isso é para quem está estudando ainda com antecedência. Quem fica muito perto da prova não tem esse privilégio de ver só um tópico por dia, 3 dias na semana. Vai ter que estudar 5 dias por semana. Tô enfatizando isso de novo. Beleza? E tem uma técnica muitíssimo poderosa de cronograma de estudos que eu ensino exclusivamente para quem é meu aluno da ETEC Power. Então, se você tiver a oportunidade de investir para ser meu aluno, invista porque vale a pena. Eu não vou ensinar isso aqui, isso é para alunos, tá bom? O dinheiro que você investe no seu futuro, nos seus estudos, é um dinheiro bem gasto. Agora, aquele que você paga num tênis que vai rasgar depois de um ano, ali é um desperdício, né? Então, muitas vezes você acha caro investir no seu estudo para a ETEC e tá aí ostentando um tênis super boladão que não vai te dar resultado nenhum, só se exibir para os amigos mesmo. Pensa sobre isso. E bom, com o seu cronograma organizado, o que você vai fazer? Adivinha só? Começar a estudar. É, é. Aquilo que você não gosta de fazer, mas que você tem que fazer, senão você vai ser um fracasso. Exatamente. Você começa o seu estudo sempre pelas matérias que são consideradas tópicos basais. Lilian, o que são tópicos basais? São as matérias de nível básico, básico, básico mesmo, né? No meu grupo de desafio, no WhatsApp, a galera tá vendo os tópicos basais. Por quê? Porque são os tópicos que a gente precisa ter como base para estudar o restante. Vou pensar alguma coisa aqui que eu possa empilhar. Eu não tô com nada que eu possa empilhar nesse momento. Ah, esse meu potinho de papéis. Eu coloco alguns recadinhos aqui. O que acontece? Tá vendo essa parte laranja aqui? Isso aqui é a base. Essa base sustenta todo mundo que tá aqui em cima. Então, imagina no seu estudo, né? Você tem os conteúdos básicos, médios e avançados, certo? Se você começa pelo médio, você se ferra. Se você começa pelo avançado, você se ferra em dobro, porque você não tem base para esses assuntos. Então, quando você estuda o conteúdo básico primeiro, você consolida aqui dentro do seu cérebro o conteúdo que você precisa para aprender o restante, tá bom? Então, pensa numa criança aprendendo a andar. Antes de aprender a sair correndo, essa criança aprendeu a engatinhar. Ela colocava os joelhinhos no chão, as mãozinhas no chão e ia se locomovendo assim, se arrastando, né? É engraçado, parece um cachorrinho, né? Criança engatinhando, é muito bonitinho. Depois que a criança aprendeu, ganhou segurança nisso de engatinhar, ela levanta. E ela começa a andar com alguém segurando. Então a mãe segura, o pai segura, a tia, o avô, enfim, alguém lá segura a criança, né? Segura a mãozinha dela e ela vai andando, um passinho de cada vez. Ela ganhou a segurança nisso, ela começa a andar. Só que ela anda devagar ainda. E ela cai de vez em quando, mas ela vai andando. Quando a criança já está assim muito boa em andar, essa criança começa a correr. E aí os pais ficam desesperados, né? Que a criança vira um caos correndo. Então, a mesma coisa no seu estudo, cara. Você não pode querer correr antes de engatinhar. Você não pode querer conteúdo avançado antes do básico. Tópicos basais são fundamentais, então você precisa deles. O que são os tópicos basais? Aqueles que servem de base, os conteúdos mais básicos dentro de cada matéria. Ou seja, dentro de português tem tópico basal, dentro de matemática, de geografia, de história, de química, de biologia, de física, de tudo isso tem tópico basal, tá bom? Lá no grupo, né, do desafio, a gente tá passando pelos basais justamente por isso. Quem tá lá sabe muito bem disso, para conseguir consolidar essa base para avançar, né? Eu tenho os materiais de tópicos basais justamente por isso. Cada semana um material diferente. A mesma coisa, na ETEC Power, todos os alunos começam pelos tópicos basais. Todos, 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 todos. Sem exceções. Nem tem como ir para o nível médio antes de passar pelo básico. Nem tem como. Precisa passar pela fasezinha do nível básico, né? Lá na ETEC Power, para ir para a fase do nível médio. Tá bom? Eu vou até mostrar aqui na plataforma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na plataforma. Um instante. Se eu conseguir, eu compartilho aqui para você entender o que eu estou falando. Vamos lá. Se você está gostando dessa aula, clica no gostei, por favor, para eu saber que você está gostando. Ai, Lilian, te achei brava. Eu sou mesmo. Você não achou, não, eu sou mesmo. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas eu sou um amorzinho também. Meus alunos sabem disso, né? Precisando de qualquer coisa, eu estou lá. Estou disponível, ajudo. Então, assim, sou brava porque eu tenho que ser. Pronto, consegui aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Churururu, chu, chu, churururu. 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 Ok. Deixa eu compartilhar. Ai.
Sair da minha tela de compartilhamento, socorro. Aquela música, socorro, Deus. Ai, Deus meu. Pronto. Aqui. Que, no caso, essa visão aqui é minha, tá? Então, por isso que tem essa barra do lado com algumas informações de ranking e tal, né? Enfim. Mas, olha só, tá vendo? Módulo 6, Fundação, conteúdos de nível básico. Ou seja, antes da galera vir para cá, para o conteúdo de nível médio, que são alguns conteúdos, né, que dependem desses de nível básico, a gente tem que passar pelo nível básico. Então tem a introdução à matemática, matemática básica, que já é uma evolução da introdução à matemática, introdução à biologia, que é toda aquela parte de organização biológica, introdução à física, introdução à química, truques matemáticos, que são truques que auxiliam a resolver mais rápido as questões, introdução à língua portuguesa e à geografia. Por que não tem de história? Porque o tópico basal de história é pré-história, que está aqui no próximo módulo já, tá bom? Então, por que na ETEC Power a gente começa pelo básico e os alunos precisam obrigatoriamente passar pelo básico? Depois do básico, eles fazem simulado do nível básico para só então eles irem para o nível médio. Porque se não tiver o nível básico, você não tem essa solidificação. É como se você fosse colocar chantilly em cima da lama. Não vai sustentar, né? Você precisa colocar chantilly em cima de um bolo, com sustentação. Se você começa a colocar chantilly no vazio ali, ou em algo muito mole, ele começa a ficar todo coisado, assim, todo derretido. Por quê? Porque não tem base para aquilo. A mesma coisa quando você vai construir uma casa. Eu nunca construí uma casa, porque eu não sou construtora. Mas todo mundo sabe que antes de você levantar as paredes, tem que fazer a sustentação da casa, a fundação da casa. Cava uns negócios, drena a água, coloca um monte de ferro, uns concretos doidos, e aí só então começa a construir parede. Começa a construir chão, constrói o teto, né, da casa, a laje da casa. Só depois de tudo isso, passa o reboco. Aí depois de tudo isso, nivela esse reboco. Daí passa um negócio que eu não sei o que é, para ficar lisinha assim a parede, sabe? São várias etapas, né? A mesma coisa no seu estudo. Se você começar pelo avançado, antes de passar por todo o rolê do básico, amor da minha vida, você vai quebrar a sua cara. Então, começa sempre pelo nível básico, tá bom? Sempre pelo nível basal. Isso é fundamental para os seus estudos. E digo mais, não só para o seu estudo do vestibulinho ETEC. Qualquer pessoa que queira estudar para qualquer prova tem que começar pelo nível básico. Não tem muito como fugir disso, não. Beleza? Então, fez seu cronograma? Organizou as matérias ao longo da semana, usando a técnica FDI direitinho? O que você vai fazer? Você vai só uma coisa, FDI significa facilidade, dificuldade, impossibilidade. Tem a ver com como você vai dispor as matérias no seu cronograma, tá? Para você não colocar, por exemplo, a matéria impossível no mesmo dia que uma difícil. Porque senão você não aprende nem a difícil nem a impossível. Agora, quando você coloca aquela que você considera impossível, mas que não é, tá? Porque todas são possíveis, né? O que vai acontecer? Você vai conseguir dar mais atenção para ela e vai conseguir estudar. E também tem relação com quanto você vai revisar aquele conteúdo, tá bom? Então é fundamental que você leve isso em conta para fazer seu cronograma também, certo? Não aglomerar muita coisa, né? E bom, saindo aqui então agora a parte do cronograma e voltando para como você vai estudar. Como eu te falei, você precisa começar pelo básico sempre. Sempre, sempre, sempre. Em tudo que você fizer na sua vida, muito provavelmente você começa pelo básico. Tem gente que sabe fazer maquiagem avançada, não é o meu caso. Eu sei fazer o nível básico de maquiagem. Tem gente que faz o avançado. A pessoa sabe fazer uma preparação de pele perfeita, eu não tenho nem paciência para passar base no rosto. Tem gente que vai fazer um tipo de delineado diferente, porque passou pelo básico antes. Ninguém começa pelo avançado. Beleza? E bom, agora chegou uma das partes mais importantes. O estudo que você vai fazer precisa ser ativo e precisa ser feito de forma inteligente. Escreve no seu caderninho aí, estudo ativo e inteligente. Não adianta nenhuma você passar a sua tarde inteira estudando sem parar, mas no meio do seu estudo, cadê meu celular? Não tá aqui. Eu ia ensinar isso, mas eu sou tão focada que nem tá aqui meu celular agora. Mas tudo bem. Não adianta você passar a tarde inteira estudando, estudando, estudando sem parar e postar no Instagram assim, nossa, 6 horas de estudo, monstrão. Sendo que você ficou lá, vamos fingir que o meu Kindle é um celular, tá? Você ficou lá metade da tarde, ah, eu vou abrir o Instagram aqui para ver o que a blogueirinha que faz coreografia postou. Nossa, que legal. Vou abrir aqui o Instagram para ver o que o crush postou. Ainda falam crush ou isso já é ultrapassado? Não sei.
Vou abrir aqui o Instagram para ver a viagem que a fulaninha tá fazendo. Vou ver a viagem da... Nossa, aí ficou lá 10 minutos só vendo a história de viagem da fulaninha que tá lá viajando. E você, para conseguir viajar que nem ela, precisa estudar, precisa ter uma boa formação, né? Você não entendeu essa parte. Então, você gastou todo o seu dia vendo a blogueirinha que tá com a vida feita, fazendo coreografia que não te acrescenta em nada, vendo a menina que tá viajando, vendo o crush, vendo um monte de coisa, mas você não estudou. Você achou que estudou, porque você ficou lá 6 horas em frente à tela, em frente ao caderno, mas você não estudou, cara. Ou então você estava estudando, aí você abriu lá o TikTok e viu lá a For You inteira. Aí você parou, foi lá no BuzzFeed, fez um teste, aí parou, conversou com uma amiga no WhatsApp, aí parou. Quando você passa para ver, quando você analisa isso, aquelas horas todas que você acha que você estudou, que você acha que você precisa de todas elas para você estudar, porque você não precisa, você precisa estudar com foco, só isso que você precisa fazer. Então, quando você acha que estudou, você passou meia hora no Instagram, sendo 10 minutos somente vendo viagem dos outros, blogueirinha que tá com a vida feita, fofoca de artista que também tá com a vida feita. Você passou mais meia hora no Twitter, fazendo nada vezes nada, dividido por nada, somado com mais nada. Passou não sei quanto tempo no TikTok, fazendo o quê? Vários nadas, né? Porque ainda se você ficasse no TikTok vendo um conteúdo que agrega para você, ainda que você fosse no Instagram, ai meu Deus, eu vou ver sobre vestibulinho no Instagram. Meu perfil no Instagram tem uma porrada de conteúdo de vestibulinho. Aposto que você não me segue. Em vez de você ir lá aproveitar, vou aproveitar que essa doida que fala de vestibulinho tá aqui falando de vestibulinho, vou mandar lá no Instagram dela uma pergunta na caixinha de perguntas. Porque todos os dias eu me disponho a ajudar você com conteúdo sobre vestibulinho até aqui lá no meu Instagram. É só abrir meu story, que tem uma caixinha de perguntas, de segunda a sexta, geralmente. Você manda a perguntinha, eu respondo. Por quê? Porque eu sou especialista nessa jossa dessa prova. Eu tô há anos da minha vida me dedicando a entender cada vez mais como a prova funciona. Eu me formei em entender como o cérebro humano funciona, entender como pessoinhas jovens aprendem. Por isso que os meus alunos passam na prova, inclusive. Porque eu ensino tudo isso. Ensino do jeito certo, né? Então, você nem para aproveitar as redes sociais para coisa útil, fica lá só vendo banalidade o dia inteiro e pensa que estudou. Você não estudou nenhuma. Você só matou tempo, cara. O foco do estudo tem que ser a qualidade e não o tempo que você passou estudando. Esse é o erro de muita gente. Ai, porque eu passei 3 horas estudando. E aprendeu o quê? Me fala tudo que você aprendeu nas 3 horas. Ah, eu não lembro mais. Eu lembro que tinha uma fórmula, e tinha um conceito, e tinha uma tal de aceleração, mas eu não sei o que que era. Então não estudou merda nenhuma. Desculpa a sinceridade, tá? O tempo que você passa no seu estudo, mexendo no Instagram, no TikTok, no BuzzFeed, no seja lá o que for, não foi tempo que você estudou. Então, tira tudo isso dessas horas que você acha que você estudou e você vê que você não fez nem o mínimo, tá? Ok, Lilia, então para de me dar bronca. O que eu tenho que fazer? Blocos de estudos. Faça blocos curtos de estudos, porém focados na qualidade. Por quê? Se você viciou o teu cérebro em estímulo rápido, que é o que acontece com todo mundo que é viciado em rede social, teu cérebro, coitadinho, não aguenta mais ter que pensar em ficar um bom tempo focado em uma coisa. Então você vai fazer um bloco de estudos. Quanto tempo, Li? Pouco tempo. Não vou te dar um número exato, porque isso varia de uma pessoa para outra, mas assim, vai, imagina que você tem meia hora para você estudar. Você vai, então, pegar essa meia hora e vai se concentrar no seu estudo. Se você tem uma hora para você estudar, você vai pegar meia hora, se concentra no estudo, faz uma pausa de 5 a 10 minutos, bebe água, olha o Instagram rapidinho dentro desse período, tá? Vai ao banheiro, vai até a cozinha, come um doce, come uma fruta, come uma salada, ou o que você quiser comer. Faça o que você quiser nesses 10 minutos. Volta e faz outro bloco de estudos, que vai ser um pouco mais curto, tá bom? Faça blocos de estudos focados na qualidade. O que é a qualidade? É você conseguir passar aquele tempo de estudo sem mexer no Instagram, sem mexer no WhatsApp, sem mexer no TikTok, sem abrir o BuzzFeed, sem falar com a amiga, sem pensar no namorado, sem olhar a televisão, sem parar para ficar pensando na morte da bezerra. Você para no máximo para tomar um gole de água e respirar fundo. É o que você faz no seu momento de concentração máxima no seu estudo. Vou te dar um exemplo real aqui. Eu era uma pessoa cagada em inglês.
Eu aprendi inglês na escola para passar de ano e para passar em vestibular. Sendo muito sincera aqui, porque eu odiava inglês. Por que eu odiava inglês? Porque eu tinha uma trava, eu tinha vergonha, eu achava que eu não era boa, porque eu tinha amigos que eram muito bons. Assim, o meu ensino fundamental foi bem fraco, numa escola bem fraca. Então, eu achava que eu era boa. Aí eu cheguei no médio e vi que eu não era, porque o aluno que é excelente na escola fraca é bonzinho na escola boa. O aluno que é bom na escola fraca é uma merda na escola boa. Sendo sincera com você, melhore enquanto há tempo, tá? Seja excelente na escola fraca, seja acima do excelente, para ter a chance de ser bom na escola boa. Porque eu era muito boa na escola fraca, eu tive que ralar para conseguir me tornar muito boa na escola boa. Antes de conseguir isso, eu tirei 3 na prova. Foi a maior decepção da minha vida, tá? Porque eu era aluna nota 10 na escola pública, a escola municipal que eu estudava, que era a escola fraquinha. Eu era 10 lá. Aí eu cheguei numa escola boa, eu era 3. Então eu precisei, naqueles primeiros meses do primeiro ano do ensino médio, acelerar muito para conseguir me tornar 10 naquela escola também. Só que em inglês eu aprendia para passar de ano e para passar no vestibular. O que aconteceu? Até alguns meses atrás, eu não me sentia pronta para aprender inglês. Eu estava, desde que eu comecei a ver inglês na minha vida, desde os 11 anos de idade, quando a gente tem inglês no sexto ano do ensino fundamental na escola, né? Até então, no nível básico, no nível A1, que é o básico do básico. Aí esse ano eu falei, eu não quero nem saber, eu vou focar no inglês. Eu fiz isso há pouquíssimos meses, tá? No começo do ano eu fui estudando assim de um jeito muito superficial, só que ainda assim eu consegui passar do A1 pro A2. E aí, do começo de junho ou final de maio para cá, estamos agora entrando em agosto, eu consegui subir de nível mais uma vez. Por quê? Porque eu foquei nisso. O momento que eu estudo inglês, nada tira minha concentração. Porque eu sou uma pessoa naturalmente concentrada? Não, porque eu tenho metas. Você precisa entender isso. Se você tem metas, esquece a história de que você não é focado. Ai, porque eu perco concentração. Tira essa história agora do seu vocabulário. Se torne outra pessoa. Mude a pessoa que você é. Se torne a pessoa que é focada. Ponto final. Se você quer ter resultado, você tem que ser assim, tá? Então, assim como eu consegui subir de nível exponencialmente no inglês em, sei lá, 2 meses, né? Menos de 2 meses, porque foi comecinho de junho para agora, você também consegue subir de nível no seu estudo, só que o foco do seu estudo tem que ser a qualidade. Então, aquele momento em que você está no seu bloco de estudos, é só ali que você está. Você nem ousa pensar no seu namoradinho, na sua namoradinha, na sua amiguinha, na fofoquinha do Harry Styles. Eu adoro o Harry Styles, acho importante dizer isso. Eu nem ouso pensar nessas coisas enquanto eu estou focada no meu trabalho, no meu estudo, nas coisas que vão me levar além. Sabe a melhor parte? Quando você faz algo com foco, você faz algo rápido. Então, quando você estuda com foco, você não sente a necessidade de passar muitas horas estudando, porque você aprende. Você sente o seu cérebro fazer assim. Você pensa, meu Deus, eu entendi isso. Como eu sou incrível, para não dizer aquela palavra que começa com F, que é um palavrão, mas que é uma palavra que significa que você é uau em alguma coisa também, né? Então, quando você foca na qualidade do que você está fazendo, você consegue ser exponencial nisso. E como você consegue ser exponencial nisso, adivinha o que acontece? Sobra tempo para fazer o que você quiser. Então, quando você separa um bloco de estudos e você segue isso à risca, você vai ter mais tempo livre. E não vai se sentir culpado, porque quem procrastina se sente culpado. Você se sente culpado quando você não estuda porque tá lá mexendo no WhatsApp. Eu sei que você se sente. E é uma merda a sensação. Desculpa a palavra de novo. Meu Deus, eu tô que tô hoje, né? Mas, quando você estuda com foco, consegue aprender o que você precisa, e você termina aquilo, você pensa, peraí, então significa que agora eu posso ver Heartstopper. Agora eu posso mexer no TikTok. Agora eu posso mexer no Instagram. Pode! Porque você concluiu o que tinha que ser feito. E é maravilhosa a sensação. Então, faça um bloco de estudos, porque isso é mais eficiente e faz o cérebro trabalhar a seu favor, tá bom? E dentro desse bloco de estudos, você vai incluir a estrutura do estudo ativo que eu te falei, né? Estudo ativo estruturado, que é o estudo inteligente que você vai fazer. Não é só ver aula, tá? Não é só ver aula, não é só fazer anotação, não é só ler conteúdo. É usar estratégias e técnicas de estudos. Lilian, me explica. Já expliquei aqui no canal. Se você tem vergonha na cara, você vai, agora que acabou esse conteúdo aqui, ver o conteúdo em que eu expliquei isso. Se você não tem, você não vai ver. Aí fica a seu critério. Não estou dizendo se você tem ou não. É você quem determina se você tem vergonha na cara ou não. Se você quer passar na prova, você vai separar um momento para amanhã, talvez, né? Porque tá ficando tarde já hoje. Se você está me vendo em tempo real, estamos num sábado, dia 29 de julho. É 29 mesmo? É 29 mesmo. Então, se você está em tempo real, é sábado,
Você pode ver amanhã, talvez, ou na segunda-feira, mas você vai ver o vídeo. Agora, se você não tem um pingo de vergonha na cara, você não vai ver. Então, defina se você tem vergonha na cara ou não. E se você já aprendeu isso, porque você estava aqui quando eu ensinei, ou porque você é meu aluno daqui, só para você reforçar um pouco do método que você precisa seguir, ou para receber uns puxõezinhos de orelha, que isso ajuda muito também, você já sabe o que fazer e vai continuar fazendo certo. Agora, se você estava fazendo errado, você vai ver o vídeo que eu falei sobre isso, que é um vídeo recente, tá? Foi uma aula que eu fiz aqui, então é um conteúdo mais longuinho, tipo esse de hoje, só que eu acho que é menos longo que esse de hoje, e você vai seguir o estudo ativo estruturado. Até quando, Li? Até passar na prova. Esse é o lance. O teu estudo pro vestibulinho Tech não é só essa semana, cara. Tem gente que começa e fala, aí semana que vem faz o quê? Nada vezes nada, né? Não dá resultado, amor. Você precisa ser constante. O cara que vence a corrida de São Silvestre, ou a mulher que vence a corrida de São Silvestre, tem constância. Se eu hoje correr 10 quilômetros hoje, tá? Só hoje. E aí, no ano que vem, eu falo assim, putz, eu corri 10 quilômetros no dia 29 de julho de 2023. Então, em 2024, eu vou lá e me candidato na corrida de 10 quilômetros aqui de Santos. Aí eu vou lá e corro. Você acha que eu vou ganhar? Óbvio que não. Não vou nem estar entre os 1000 primeiros. Eu vou ser a última. Por quê? Porque eu treinei uma fucking vez. Eu fui uma vez correr 10 quilômetros. Então eu não tenho capacidade para ganhar uma corrida de 10 quilômetros, velho. Agora, se todo dia eu correr um pouquinho, como eu venho fazendo, e aí de vez em quando, né, eu vou lá e falo, ok, hoje é um dia que eu vou fazer 10 quilômetros. Eu vou fazer a corrida do ano que vem, caso eu queira fazer, no caso, é só uma situação hipotética aqui, tá? Eu talvez não ganhe, porque eu não sou profissional de corrida, e eu entendo isso. Mas eu não vou ser a última colocada, pelo menos. Entende? Então a constância é importante. Assim como não é um dia de corrida que te faz ganhar a corrida, assim como não é um dia cuidando, por exemplo, da sua pele que faz a pele ficar boa, não é um dia beijando a pessoa que faz a pessoa se tornar seu namorado ou sua namorada, não é um dia estudando que te faz passar na prova. Não é um único dia. É o que você faz no dia a dia. Lembra o que eu te falei? 70% das coisas que você precisa fazer, você não quer fazer. Mas essas coisas que você não quer fazer são as que vão te levar até onde você quer chegar. Se eu fosse você, eu baixaria uma foto da ETEC que você quer estudar. Baixaria também uma foto do que você quer fazer depois que se formar na ETEC, do seu real sonho. Porque a ETEC é meio do caminho, tá? Você não vai ficar para sempre na ETEC. Você vai fazer seu ensino médio na ETEC ou um curso técnico. Por quê? Porque você quer ter uma profissão X, Y, Z. Você quer ser, sei lá, auxiliar veterinário. Você quer ser técnico em enfermagem. Você quer ser, talvez, técnico em gastronomia. Ou você quer, talvez, fazer um bom ensino médio para fazer uma boa faculdade. Então, pega uma foto do que representa esse seu sonho que você tem. Quer fazer ETEC para futuramente passar na Unifesp, na USP, na Unesp, qualquer faculdade boa que você queira. Pega uma foto dessa faculdade. Li, não, eu quero fazer ETEC para me tornar técnico em gastronomia. Pega uma foto de um técnico em gastronomia. Eu quero ser técnico em gastronomia para abrir meu próprio restaurante. Pega uma foto de um restaurante bem chique, bem bonito. Imprime essas fotos. Não tem impressora. Você vai gastar R$ 1 imprimindo isso. Para de ser mão de vaca. Vai na papelaria, imprime isso na papelaria mais próxima de você. Tá? Se você realmente não tem R$ 1, você vai baixar essas fotos e vai colocar na tela do seu celular. Se você imprimir, você coloca na sua parede do seu quarto, do seu escritório, na porta da geladeira da sua cozinha, coloca no lugar que você mais olha. Coloca no espelho do banheiro, sei lá, em algum lugar. Não, vai molhar, tá? Porque o banheiro fica úmido, né? Quando você toma banho, fica tudo aquecido ali as paredes. Mas coloca no lugar que você vê muito, tá? Essas 3 imagens. A ETEC que você quer passar, o sonho que você quer realizar depois da ETEC e o próximo sonho. Se você tem mais sonho, aí, Lilian, eu quero passar na ETEC, no ensino médio, para futuramente fazer faculdade de medicina, para então trabalhar no Hospital Albert Einstein, para então comprar um, sei lá, um Mini Cooper, para então morar no bairro mais legal que eu considero, para então viajar para Paris. Pega a foto de tudo isso. Tudo isso. Coloca essas fotos todas ou no fundo do celular. Lilian, como que eu faço isso? Junto uma com a outra, velho. Não sei como você faz isso, não. Mas monta essas fotos. Ou então você imprime tudo isso e cola na sua parede. Coloca uma cartolina assim e cola na parede. Olha para isso todo dia. Quando você pensar assim, mas eu não quero estudar hoje. Pergunta para você mesmo. Eu quero passar na ETEC? Eu quero futuramente fazer a faculdade que eu quero? Ou eu quero me tornar um técnico em alguma coisa muito boa, eu quero abrir meu restaurante, ou trabalhar naquela multinacional, ou abrir minha empresa de consultoria de meio ambiente, o que você quiser. Eu quero comprar aquele carro, eu quero morar naquela casa. Então eu acho que é legal estudar hoje, né? Porque depende disso. Essas metas todas dependem dessa uma ação que você vai tomar hoje. Então,
Faz isso, só faz isso, depois me conta o resultado. Porque quando você tem diante dos seus olhos a meta que você quer realizar, você fica que nem cavalo quando tá com cabresto, que olha só naquela direção e nada tira do caminho. Seja a pessoa focada, que nada tira você do seu caminho. Porque se você for essa pessoa focada, eu te garanto que você consegue o que você quiser. Mas você tem que ser uma pessoa focada. Tudo que eu conquistei hoje, tudo mesmo, tudo mesmo. Ter entrado na ETEC, ter conseguido uma vaga numa escola. Para quem não sabe, não tinha ensino médio na ETEC da minha cidade, então eu consegui uma vaga numa escola muito boa e consegui entrar no curso técnico da ETEC da minha cidade, tá? Então essas duas vagas eu consegui na adolescência, ter passado na Unifesp, na Unesp, na UFMT, em mais um monte de faculdades, ter passado em primeiro lugar em vestibular, ter conseguido bolsa 100% em faculdade particular, tudo isso. Ter conseguido mudar de cidade, morar numa casa enorme hoje em dia, em relação a que eu morava antes, gente, isso aqui é quase uma mansão. Que eu morava numa casa que era minúsculo, com um monte de gente. E hoje em dia eu moro num lugar, sei lá, 5 vezes maior. Tem noção disso? Tudo isso, tudo isso. O computador que eu tenho hoje, o celular que eu tenho hoje, até o Kindle que eu tenho hoje, que é baratinho, tudo isso. Até a unha, que eu tenho unha grande hoje, que antes eu não tinha, porque eu ruía a unha de tão ansiosa que eu era. Tudo isso, tudo isso. Cada coisinha. Tudo isso só existe porque eu fui uma pessoa ultra focada. Ultra focada. Nada me tirava do meu foco. Eu namorei uma pessoa na adolescência que era tão focada quanto eu, que quando chegou a fase dessa pessoa fazer vestibular, a gente terminou. Porque essa pessoa entendeu que tinha que focar 100% no vestibular da faculdade que queria, e eu estava entrando também em anos de vestibular, e eu entendi que eu tinha que fazer o mesmo. Não tô dizendo pra ninguém terminar namoro, tá? A gente era um pouco too much, um pouco, sabe, num nível assim, né, extremo de foco. Mas quando você tem uma meta de alguma coisa, você não pode deixar nada tirar você do seu caminho. Nem amizades tóxicas, nem hábitos ruins. Então coloca essas metas diante dos seus olhos, as viagens que eu faço, que eu fiz, tudo isso eu só conquistei porque eu fui ultra focada. Eu tive amigos do meu ensino fundamental que eram tão inteligentes quanto eu, que eram tão excelentes naquela escola fraca quanto eu, que eram pessoas que têm a mesma capacidade cerebral que eu tenho, porque todo mundo tem a mesma capacidade. Essa é a real. Você tem a mesma capacidade que eu tenho. A mesma capacidade. E esses meus amigos também tinham. Só que eles não tinham o mesmo nível de foco que eu. Tem amiga minha que perdeu o foco totalmente pra ir atrás de namorado. Não era do fundamental, no caso. Foi uma outra amiga minha, mas eu não vou citar a época pra não expor a pessoa, não é mesmo? Mas tive amiga que perdeu o foco totalmente pra andar em grupinho de amigas que eram mais legais, mais descoladas. E eu não vou nem dizer o que as pessoas conquistaram hoje, porque não foram muitas coisas, não. Muitos deles estão até hoje tentando entrar na faculdade, tentando conseguir um trabalho bom, e eu não quero que você seja a pessoa que fica tentando o tempo todo. Eu quero que você consiga. Desculpa, eu sei que tá meio longa essa aula, mas eu quero que você consiga. E para você conseguir, você precisa de foco. E foco não nasce com você. Eu não nasci focada. Eu não nasci focada. Eu me torno cada dia mais. Eu não nasci focada. E no momento que eu titubeei um pouco, que eu perdi um pouco desse foco, eu me vi descendo o degrau. E como eu quero subir cada vez mais, eu voltei a ser extremamente focada. E nada tira a merda do meu foco. Seja focado. É isso que vai te dar resultado. Eu não quero que você olhe para o seu passado, eu não quero que daqui a 10 anos você esteja no seu futuro, olhe para o passado e pense, putz, tinha aquela menina da minha sala que era super focada e conseguiu o que queria. Que é assim que alguns amigos me olham. E eu não tô falando isso porque eu me acho, não. Eles me falam isso. Eles falam, Lilian, como foi que você conseguiu mudar de cidade, passar em um monte de faculdade, estudar na Unesp e depois ir para uma faculdade particular com bolsa 100%? Fazer formação internacional pela Universidade, a University College London, no caso. E sim, isso sem saber inglês, porque eu fiz a formação em espanhol. Eu falo espanhol, no caso, né? Como foi que você conseguiu tanta viagem que você faz sendo ultra focada? Esse é o motivo, tá? Então eu não quero que você seja a pessoa que vai olhar para os seus amigos e pensar, nossa, fulano conseguiu tanta coisa. Eu não quero que você pense assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida. Eu não quero que você se olhe aqui no futuro e veja que você está morando no mesmo bairro que você morava antes e que você não gosta, morando numa cidade que não te dá a qualidade de vida que você quer, tendo que contar moedinha para ir no cinema, para tomar um sorvetinho no McDonald's. Eu quero que você seja a pessoa que vai e vê o filme que você quiser na sessão 3D, no horário mais caro do cinema, e que compra um gelato de 5 sabores diferentes, e que come o lanche que você quer, e passa na loja de roupa e volta com 5 sacolas em cada mão. Eu quero que você seja essa pessoa. Mas para você ser essa pessoa, você precisa de foco, tudo bem?
Então, por favor, me prometa que você vai ter foco no que você quer. Porque essa é a única coisa que você precisa fazer, além de seguir, claro, né, o que eu te ensinei aqui de metodologia. Porque o método funciona, tá? O método funciona. Só que, para ele funcionar, depende de um personagem. Esse personagem é um protagonista da sua vida, que é você mesmo. E, infelizmente, eu não posso interferir em você. Eu não posso estudar por você. Não posso ter foco por você. Eu não posso fazer merda nenhuma por você. Só você pode. Eu te entrego a ferramenta, eu te entrego o que fazer. Se você for uma pessoa que aprender a criar foco, você vai fazer milagre com isso aqui. Se você não aprender a criar foco, você vai reprovar no vestibulinho ETEC, porque você não vai conseguir colocar isso em prática, né? Você vai ficar dispersando o WhatsApp aqui, TikTok ali, não vai colocar em prática, não vai passar no vestibulinho ETEC, não vai fazer nada do que você quer. Então, como eu te falei, imprima as fotos dos sonhos que você tem, coloque isso diante dos seus olhos. Aquilo que o nosso olho vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, a gente traz para nossa vida. A gente ganha foco, a gente ganha agilidade, ganha produtividade para fazer o que é necessário. Tá? Então tenha esse foco, para que no futuro você não olhe para os seus amigos e pense, poxa, fulano conquistou tanta coisa e continua conquistando com 20 e poucos anos. E nossa, o que aconteceu comigo? Eu quero que você pense, que bom que os meus amigos conquistaram e eu também conquistei. Ou que você seja o amigo que os outros que não tiveram foco vão olhar e pensar: uau, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a essa mina. Eu vou fazer o que for possível agora para conseguir ser igual a ela. Eu quero que você seja inspiração para a pessoa. E não a pessoa que os outros vão usar de exemplo por não ter conquistado as coisas. Tudo bem? Espero de coração ter ajudado você de alguma forma com essa aula. Eu fiz o meu melhor, então se eu não te ajudei é porque você não prestou atenção o suficiente. A gente se vê no nosso próximo conteúdo. Super abraço, coloque em prática, confie em você. Autoconfiança é construída. Confie em você. Comece a fazer as coisas, comece a colocar em prática, comece a ter consistência e se dar motivo para confiar em você. Tchau.